Veja no ICL Notícias, segunda edição. Portanto, esse monstro não está morto. Nós precisamos constantemente trabalhar em defesa da democracia. Milionário atrás das grades. O esquema de fraudes que colocou o ex-CEO da Americanas na cadeia. Então, nesse período, meu contato com o Beto sempre foi muito intenso. O ativista do Banco Central. O nosso primeiro objetivo é simplificar. Campos Neto critica Lula em entrevista. E o presidente fala que o BC precisa investigar especulação com dólar. E o Banco Central tem a obrigação de investigar isso. Eleições nos Estados Unidos. Depois de um fracasso de Joe Biden no primeiro debate, democratas buscam substituto para enfrentar Trump. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Sextou! O que está acontecendo, hein? Hoje está diferente. Meu irmão, esse rombo das Americanas é uma vergonha. É uma vergonha. Meu irmão! Esse juro alto também do Roberto Campos Neto, como diria Eduardo Moreira, é um escândalo. Mas o Edu ficou meio paralisado com essa manchete. Parece que ele está paralisado, frisou no ar. Frisou no ar. Frisou no ar. O ICL Notícias o dublê que entrou na hora errada. O dublê entrou na hora errada. Foi mal ensaiado. O dublê era o Chico Sá, não é? Ainda bem que eu não caí nessa, né? Pô. Não, eu imagino quem estava assistindo, de repente entra uma imagem do Edu assim. Boa noite. Boa noite para você que está chegando aqui agora sim, nessa sexta-feira, dia 28 de junho de 2024. Estamos começando aqui um bom humor, né? Sexta-feira, Chico Sá fazendo as vezes de Eduardo Moreira. Pelo roteiro, eu que daria boa noite como Eduardo Moreira. Mas ficou um certo silêncio, aí eu falei, bom... Agora, eu entendi duas horas depois. Edu. O Edu continua mudo aqui, é uma coisa raríssima, hein? Não. Né? Não falar nada assim? Realmente. Tá frisado. Não é um holograma. Não é um holograma. Mas deve estar bravo com um bocado de coisa que aconteceram hoje no Brasil. Mas teve notícia boa também. Vou dar boa noite para vocês também, meus queridos Chico Sá, Rodrigo Viana e também Eduardo Moreira, que está aqui hoje, onipresente com a gente nesse CL Notícias 2. Hoje tem muita notícia quente por aqui, pessoal. Cristina Serra vem hoje, a gente vai falar sobre... Olha, Chico Sá... Vamos falar de notícia boa, né? A gente teve notícia ruim, mas a boa notícia é que aqui em São Paulo tinha um projeto, que foi suspenso agora, que queria, gente, é inacreditável, tá? Para quem não é de São Paulo, você que estava... Para a gente mostrar o Eduardo Moreira, senão eu não consigo falar sério aqui, pô. Mas a boa notícia é que foi suspenso aquele projeto na cidade de São Paulo que queria multar quem doasse marmita, gente, para pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade. É inacreditável que esse projeto tenha sido colocado em pauta, mas parece que não vai para frente, né, Chico? Gabi, mas essa é artimanha, é o jogo da extrema-direita. É testar com esse tipo de coisa. Era para valer. A bancada do prefeito Ricardo Nunes apoiou inteira. A prefeitura apoiou inteiro. Não é só esse vereador exótico e folclórico, não. Essa hora a gente esquece que é a bancada da Prefeitura de São Paulo. Apoiou e aprovou em primeira votação. E iria adiante se não fosse a reação. Então, é um teste, está sendo chamado de PL da fome, tem vários apelidos já, porque é um absurdo, fora do... esse tipo de coisa que o Eduardo diz que a gente tem que demonstrar nossa ira santa, a iracunda, porque é por aí. É exatamente isso. Ainda bem que não foi para frente, mas não foi para frente porque há muita resistência, né? Há muita mobilização. E, de novo, a votação relâmpago, né? Assim como no PL do estupro, por parte do Arthur Lira na Câmara Federal, aqui na Câmara Municipal, uma votação relâmpago também para aprovar. E é um projeto de um vereador do MBL, Movimento Brasil Livre. Não sei livre do quê, né? Livre de decência, porque eles são indecentes ao propor esse tipo de coisa aqui para a cidade de São Paulo, mas
tiveram que recuar. Assim como no PL do estupro recuaram, aqui também recuar. Eles testam, é o que você falou. Vamos ver se tem clima para avançar. Aí teve muita pancada nas redes, no próprio debate na mídia. Nem que seja para ter recortes, né, Rodrigo, nas redes sociais, lacração, né? Nem que seja para isso, de alguma forma, mobiliza a base, fomenta a base da extrema-direita. Isso garante, assim, não dá para se eleger perfeito com isso, mas garante uma eleição na Câmara de Vereadores. Talvez o motivo seja esse também. Sabe? Porque tem uma cota de gente em São Paulo que aprova esse tipo de coisa. É isso. Período eleitoral, mesma coisa. O projeto PL do estuprador também vai nesse sentido. Agora, a gente trazendo aqui essa história de que foi realmente suspenso, é um dos assuntos que a gente vai conversar com a Cristina Serra. Hoje é dia dela aqui no ICL Notícias segunda edição. Luiz Nassif também vem. A gente vai falar de que hoje tivemos um dos CEOs, né, o ex-CEO da Americanas, que foi de Americanas, de fato, o Miguel Gutierrez, que foi preso na manhã de hoje. Ele estava sendo procurado pela Interpol depois da divulgação de fraude aqui no Brasil contra a empresa. Então, esse é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui ao longo do programa. A gente vai falar também, Rodrigo Viana vai trazer aqui o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden, uma expectativa que era muito grande no entorno disso. E quero lembrar também que hoje é dia 28 de junho de 2024, que é dia do orgulho, né, gente? Dia do orgulho LGBTQIAP+, então aqui, representando aqui a nossa comunidade, quero deixar esse recado aqui de força e resistência para todos, para a nossa comunidade também. Então, muito bem. Vamos nessa? Trazer o primeiro dia de debate? Vamos embora. A notícia mais forte desta sexta-feira vem dos Estados Unidos. Primeiro, eu vou tirar o holograma daqui, com todo respeito, hein, Edu? Ó, não é holograma, tá, gente? Ó, é o boneco aqui mesmo. Com licença. Dá licença. Não, vou colocar aqui para o outro lado. Assim ele fica assistindo aqui o nossa abertura. Vai lá, Edu. Quando a gente for falar da fraude das Americanas... Ele volta. O auxílio luxuoso de Eduardo Moreira. Eu acho que tem gente que não entendeu, né? Esse Eduardo Moreira gigante, ele estava no Despertar Empreendedor, o nosso evento espalhado pelo evento. E é claro que a nossa equipe não poderia perder a oportunidade de trazer o Eduardo Moreira do evento aqui para os estúdios. Então a gente anda pela redação, de repente você abre a porta do estúdio, tem um Eduardo Moreira dentro. O problema não é só no estúdio, dentro do banheiro, hein? Dentro do banheiro. Tinha lá o Eduardo Moreira. Eu queria deixar abaixo, mas o Rodrigo contou. Quando eu era garoto, nas escolas em São Paulo, tinha a história da loira do banheiro. Isso era a história que para a molecada não ir muito no banheiro, não sair da aula para ir para o banheiro. Você sabe, Rodrigo, que o próprio Edu tomou susto, né? Ele mesmo tomou susto com ele mesmo. Com o seu duplo, né? Pô. Seu duplo. Bom, gente, quem tomou um susto também foi o eleitorado do Partido Democrata nos Estados Unidos. A grande notícia, a grande no sentido assim de que tem enorme repercussão no mundo inteiro, foi o debate, o primeiro, entre Trump e Biden. Primeiro, um debate que simboliza a decadência dos Estados Unidos, né? A decadência. De um lado, o Trump mentindo, cafajeste, né? Foi até confrontado com a história do envolvimento dele com uma atriz pornô, pelo qual ele foi condenado, porque corrompeu gente para tentar esconder o caso. Então, de um lado, o Trump, mentiroso, aquele jeito que a gente conhece, e do outro lado, o Biden, que se perdeu inteiro. Para alguns, a pior performance de um candidato a presidente dos Estados Unidos em debates na era moderna, na era dos debates de televisão. E, ao fim do debate, a CNN fez essa pesquisa, e olha o que a pesquisa trouxe. Quem você acha que ganhou o debate? 67% Trump. 33% Biden, então uma proporção de 2/3 para 1/3. Normalmente isso é muito equilibrado lá, porque é muito de torcida e tal, mas mesmo os eleitores do Partido Democrata reconheceram que foi um desastre a participação de Joe Biden. Lembrando que a pesquisa também perguntava, você troca o voto então por causa disso? A imensa maioria diz que não, que apesar de reconhecer que o Biden vai muito mal, ou foi muito mal nesse debate, as pessoas dizem que não trocariam o voto. Mas o que começa a acontecer dentro do Partido Democrata é um movimento para trocar o candidato. Aí sim, um movimento para trocar o candidato. Isso começou ontem à noite mesmo, abertamente ser debatido entre eleitores e principalmente lideranças do Partido Democrata. Quem poderia ser no lugar do Biden? Há vários nomes aí
circulando. Mas a gente traz aqui essa notícia, um grupo de deputados democratas vai conversar com membros da Casa Branca para convencer Joe Biden a desistir da disputa à reeleição. É um momento de muita fragilidade, ele já está um pouquinho atrás nas pesquisas, mas estava muito equilibrado, pelo menos. Né? Depende daqueles estados, os swing states, os estados-chave, mas a performance fez com que as pessoas comecem a cogitar a troca de candidato. O Barack Obama, fez uma postagem apoiando o Joe Biden. Vamos ver o que disse o Obama no Twitter, na conta dele do antigo Twitter. Eu achei que Enfim, a gente tinha separado aqui o Obama falando sobre isso. Mas não temos... O Obama fez a postagem dizendo: uma noite ruim num debate acontece, eu sei como é isso, né? Isso não impede... Aqui, está aqui. Noites de debate ruins acontecem, confie em mim, eu sei. Esta eleição ainda é uma escolha entre alguém que lutou pelas pessoas durante toda a sua vida e alguém que só se preocupa consigo mesmo. Entre alguém que fala a verdade, que distingue o certo do errado e transmitirá diretamente ao povo americano, e alguém que mente descaradamente para o seu próprio benefício. A noite passada não mudou isso e, portanto, há tanta coisa em jogo em novembro. Então, o Obama reconhecendo que foi uma noite muito ruim do Biden, mas não muda o fato de, segundo o Obama, o Biden ser aquele que fala a verdade e não a mentira. O próprio Joe Biden foi para um evento hoje e já reconheceu, olha, falou até uma frase, eu achei forte, eu já não debato como antigamente, já não consigo debater como antigamente, mas eu sei o que eu digo e eu só falo a verdade, querendo dizer que do outro lado tem o Trump, que é alguém que fala a mentira. O próprio nome da esposa do Barack Obama tem sido lembrado como alguém que poderia entrar na disputa, a Michelle, no lugar do Joe Biden. Mas primeiro ele teria que desistir, né, Chico, Gabi? É algo inusitado, um presidente em exercício que tem a chance de ir para a reeleição e desistir porque se sente sem capacidade para fazer o debate. E há muita cena circulando, mostrando essa fragilidade. O próprio Trump fez circular um compacto de 1 minuto e meio das piores cenas do Biden e aí realmente é um soco e é muito difícil o Biden se levantar depois do que aconteceu ontem nesse debate. Curiosamente, o desmonte da candidatura Biden, que nós temos que ver se confirma ou se ele vai conseguir dar se revigorar, dar a volta por cima, acontece no momento em que a economia nos Estados Unidos até se recupera. Então, o Joe Biden, atual presidente, o Joe Biden, tem uma economia que vem se recuperando. A questão é a figura mesmo do presidente, não é tanto a administração em si, mas a figura fragilizada. E aí tem todo um debate, é etarismo, porque ele tem mais de 80 anos, não é etarismo, como é que fica isso? Nos Estados Unidos, olha, essa coisa, todo mundo tem que ser o winner, né? Tem que ser o fortão e tal. Essa figura de alguém mais fragilizado, eu acho que não serve para presidir os Estados Unidos. O país do super-herói, né? Super-herói. Do winner contra o loser, né? O vencedor contra o perdedor. Né? Então... E se você vai para o segundo debate, continua... que deve repetir a não performance, o Biden. Vai para o terceiro debate a mesma coisa, é inevitável que seja trocado, não tem outro jeito. E se tiverem que trocar, é melhor fazer isso logo, porque a eleição é em novembro, não tem tanto tempo assim para fazer essa troca. Bom, então lá nos Estados Unidos, a economia até que vai bem, mas o candidato não vai nada bem, o presidente, a figura mesmo do presidente, do Joe Biden. Aqui no Brasil, a economia também dá sinais positivos, mas o cerco ao presidente Lula continua na economia, né? Hoje foram divulgados os números do desemprego. Olha só, o desemprego caiu mais, gente. Chegou a 7,1%, é o menor nível para o trimestre encerrado em maio, só para entender, tá? Porque maio, como assim? São os 3 meses, março, abril, maio. Eles estão fazendo sempre por trimestre, né? Então, no trimestre encerrado em maio, desemprego 7,1 é a menor taxa para esse período na série histórica, empatando com 2014, na época da Dilma. Então, vai voltando para aquela situação de quase pleno emprego que havia na época da Dilma. Tem uma diferença, a gente tem que deixar isso aqui também bem claro. Os empregos gerados têm a renda baixa e há muita precariedade, Chico e Gabi. Então, muito emprego provisório, emprego precário, porque emprego não é só emprego de carteira assinada, é trabalho, né? Então, muita gente consegue trabalho, mas de maneira precária, não tem a mesma sensação de bem-estar
que havia nos governos Lula e Dilma lá naquele primeiro período. Mas, de qualquer maneira, é mais um número positivo na economia depois da tragédia Bolsonaro, Guedes e Michel Temer. Então, são números fortes. Ao mesmo tempo, continua a guerra contra o Lula. Então, o desemprego baixo, a inflação controlada, mas continuam dizendo que está tudo errado. O que está tudo errado? Não, porque o Lula fala demais. Continua hoje esse debate de que o dólar está subindo, a culpa é do Lula. A gente já falou bastante disso ontem, então eu não queria nem polemizar de novo. A gente já falou disso ontem, mas continuou hoje, porque o Lula disse, deu aquela declaração até dura, dizendo, olha, são uns cretinos que não repararam que o dólar começou a subir antes da minha fala. Alguns jornalistas ficaram incomodados com essa maneira como o presidente falou. Então, aqui ontem, é a fala de ontem, Os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes. A gente pode até discutir se essa palavra, cretino, se não é também, se o Lula exagerou. Agora, aí eu vi alguns colegas jornalistas reclamando, ele não tem que falar assim. Eu não vejo essa coragem jornalística para cobrar o presidente do Banco Central. O que é mais grave? O Lula usar a palavra cretino ou o presidente do Banco Central, um cargo supostamente técnico, com toda a pose, não, ele é independente, e jantar com o governador, e conspirar com a oposição, atrapalhar o país, agir como um militante do bolsonarismo. O que é mais grave? E aí eu não vejo os colegas jornalistas ficam tão ofendidos porque o Lula falou, não, esses cretinos não perceberam. Podemos até discutir, então, a palavra cretino. Mas então vamos tirar o cretino, ou os cretinos. Então, esses caras não perceberam que o dólar começou a subir antes da entrevista do Lula. E esses caras, os cretinos que o Lula diz, mas a gente pode dizer esses jornalistas, não vão cobrar com a mesma ênfase o presidente do Banco Central, um militante político do bolsonarismo pendurado num órgão central da administração pública no Brasil, como o Banco Central. Então, continua isso, viu, gente? Continua essa exploração no momento em que os números da economia são muito bons. É assim que nós estamos. Já faz algumas semanas que nós estamos nessa disputa, olha, que não interessa para o povo lá na ponta. O povo quer ver, está gerando emprego, os preços estão controlados, tem que melhorar os salários, como é que isso se melhora, A sensação de insegurança, segurança pública, esse é o debate que interessa para o público brasileiro. E os juros têm que ser debatidos, sim. E o presidente Lula, eleito pelo povo, tem prerrogativa para debater isso. E não pode o mercado e a mídia ficar dizendo, não, o Lula não pode falar. O que é isso? O presidente eleito do país está proibido de falar? O presidente do Banco Central, não, ele pode jantar, falar o que ele quiser, se candidatar até a ministro, depois negou, porque viu que ficou mal. Mas se candidatar até a ser ministro do Tarcísio, pode tudo. Agora, o presidente eleito, liderança política, que passou pelas urnas, esse não. Esse, se falar, está atrapalhando os interesses do mercado. Bom, vamos falar de coisa importante, Fazendo assim a união dos dois temas. Eleição nos Estados Unidos e Lula. O Lula já está sob cerco na economia. A economia está indo razoavelmente bem. Agora, e se o Trump ganhar, hein? Qual o significado de uma vitória do Trump aqui para nós no Brasil, Gabi e Chico? Talvez a gente pudesse até falar um pouquinho sobre isso. Antes, a gente tem vários outros temas importantes. A prisão do executivo das lojas americanas, vários temas, essa guerra Banco Central contra Lula. Mas, olha, uma vitória do Trump, que ontem ficou mais próxima depois do que nós vimos no debate, a não ser que os democratas troquem o candidato, teria consequências fortes aqui para o Brasil e para a América Latina, porque o Trump é o líder da extrema-direita. Vai ter uma política de confrontação e se ele tivesse no poder, o 8 de janeiro teria sido diferente, Então, é grave para a gente. O bolsonarismo vai se sentir com as costas largas para poder aprontar, para poder fazer as coisas que eles começam a querer fazer de novo, fazer brincadeira sobre golpe de Estado, general melancia e tal, do Ricardo Salles. Se o Trump ganha, eles vão se sentir à vontade para levar isso adiante, porque mesmo sem Trump no poder, tentaram dar um golpe e continuam falando de golpe de Estado aqui no Brasil. É um quadro realmente para a gente ficar atento e acompanhar muito de perto, Gabi.
Muito bom, Rodrigo. Eu posso fazer uma propaganda do Em Detalhes, aproveitando que você falou Por favor. sobre isso? Até já sei o que é, tá. Exatamente. Eu entrevistei o consultor político Amaury Chamorro, vai pro ar na segunda-feira. Que bacana. E aí a gente fez justamente uma reflexão sobre o que aconteceu na Bolívia e sobre os países da América Latina, sobre como isso tem repercussão para a gente aqui no Brasil, sobre o nosso 8 de janeiro. Eu achei interessantíssimo, ele trouxe diversos pontos ali para a gente prestar atenção sobre como as nossas democracias, né, se mostram frágeis nesse momento, mas a gente também teve uma reação, o que é muito positivo, uma reação da população. Foi forte, né? E aqui também, ele chama atenção para o quanto aqui a nossa mobilização é importantíssima e eu concordo 100% com... Nossa, mas ele sabe tudo desse assunto, né? Deve ter sido uma aula. Foi uma aula. Bacana. Então, eu recomendo que na segunda-feira as pessoas assistam. Amaury Chamorro. Amaury Chamorro. Você falava, né, Rodrigo, sobre o quanto é perigoso que o Donald Trump eventualmente avance e vença as eleições nos Estados Unidos e realmente para a gente é perigosíssimo, né? A gente tem uma extrema-direita alinhada com o mundo todo, na verdade, é uma aliança no mundo todo, mas que se baseia principalmente no trumpismo, né? No Donald Trump. Foi ele quem puxou essa aliança ali com o Eduardo Bolsonaro, né? Steve Bannon, exatamente. Com o Biden, mal ou bem, foi o governo americano, a Casa Branca, desde o primeiro momento, já declarou que Brasil não se meta com a aventura golpista que não terá o nosso apoio. Foi uma declaração pública de governo americano. Raro, né? Raríssimo, que normalmente vem, seja quem for. Né? Porque essa é uma diferença fundamental entre ter Biden e ter Trump. Nesse momento né? Porque os democratas no passado também já apoiaram golpes, o próprio Kennedy, Lyndon Johnson apoiaram o golpe aqui de 64 no Brasil, né? Não quer dizer que os democratas sejam melhores que os outros. Não muda muita coisa. Por exemplo, em relação à questão da Palestina, não mudaria nada. Qualquer um ajudaria no genocídio que está acontecendo. Biden, Trump, qualquer um. Mas especificamente a relação com o bolsonarismo. Mas tinha essa relação estreita com o bolsonarismo, então não sei se eles garantiriam uma eleição limpa e democrática no Brasil. Eu acho que não. O Trump no poder, o 8 de janeiro, teria tido um outro peso e os próprios generais, os generais brasileiros receberam recados lá dos Estados Unidos. Sim, apaga o facho aí que não vai ter... Não houve apoio, muito pelo contrário. E acho também que aquela cena emblemática que a gente teve até governadores que hoje estão bem alinhados com a extrema-direita e estiveram naquele momento rechaçando o 8 de janeiro, ficaram ali junto com o Lula para fazer aquele ato simbólico. Talvez se a gente tivesse com o Trump, né, e uma extrema-direita fortalecida nos Estados Unidos, talvez a resposta tivesse sido outra, né, Chico? Total, não. Eu ia encorajá-los aqui, né? No mínimo, a relação do próprio Eduardo Bolsonaro, que se diz meu embaixador do Brasil com a extrema-direita da América Latina inteira, a relação dele com o Trump, isso alteraria o quadro aqui. O 8 de janeiro seria infinitamente mais perigoso do que já foi. Exatamente. Vamos falar também sobre Americanas, gente? Estamos falando de Americanos do Norte. Vamos falar das lojas americanas. Lojas americanas, né? Desdobramentos, na verdade, de um dos maiores escândalos, se não o maior escândalo corporativo de fraude aqui no Brasil. Fraude contábil de bilhões de reais as lojas americanas, que no fim das contas, quase que basicamente não deu em nada a CPI das Americanas. A gente teve uma mega maquiagem da empresa aqui no ICL Notícias, principalmente o Eduardo Moreira bateu muito nessa tecla, trazendo todas as informações desse escândalo que aconteceu em janeiro de 2023, foi quando estourou essa história, e hoje foi preso um ex-CEO lá em Madrid, o Miguel Gutierrez, que era CEO da Americanas, a diretora Ana Cristina Saicali continua foragida, falamos dela ontem também no ICL Notícias segunda edição, tem mandado de busca e apreensão expedido contra 15 ex-diretores da empresa. Aí a gente fez aqui um esquema para vocês entenderem melhor quem é o Gutierrez, né? Esse que foi preso hoje, né, Gabi? Exatamente. Ele foi preso lá na Espanha hoje.
Aí a gente está tendo a imagem, vou pedir, isso, exatamente, eu pedi para aumentar. Então, o ex-presidente das Americanas permaneceu 20 anos como CEO, foi substituído por Sérgio Rial em janeiro de 2023. Ele é acusado de fraude contábil, lavagem de dinheiro e associação criminosa. E antes da divulgação da fraude, ele ganhou mais de 171, quase 172 milhões de reais com venda de ações. Chico Sá. Essa turma toda, e ele principalmente, eles divulgam um balanço falso, né, que tem um rombo de 40 bilhões, eles maquiaram isso. E antes do Sérgio, esse CEO que assume denunciar, eles vendem todas as ações que tinham. Porque o esquema era esse, né, Chico? Eles faziam uma maquiagem para parecer que a empresa estava com uma situação boa. Tranquila, Lena. Não era nem que estava ok, né? Era que estava boa. Estava boa. E com isso, as ações passam a valer mais. Exatamente. E aí eles compram ações, os próprios diretores, e vendem antes do escândalo estourar. Então eles vendem com a maquiagem. Com a maquiagem, isso. E aí, o Gutierrez, hoje, a gente via detalhes, né? O Gutierrez, que é esse CEO. O CEO é o maior executivo, né? Abaixo dos acionistas é o maior executivo, o presidente da empresa, né? Ele pedia, Gabi, entre outras coisas, para a turma só mandar para ele por pendrive os balanços forjados, os balanços, as planilhas contábeis. Por quê? Não queria que ficasse rastro nos computadores, nos e-mails, para não ficar prova contra ele mesmo. Então, mandava pelo pendrive. Tem vários pedidos, tem várias trocas de mensagem em que é algo inusual, que não é usual, né? Numa empresa, manda pelo pendrive. Manda pelo pendrive. Exato. Só faltou mandar por carta, pelo correio. Eduardo Bolsonaro gosta de pendrive. Pendrive Ele iria levar um pendrive para algum país do Oriente, né? Não era isso? Catar. Para Catar, exatamente. Tem algumas perguntas aqui, vou trazer um comentário aqui do nosso chat para poder trazer mais algumas informações sobre esse ex-CEO. O Clóvis Meirelles, ele já comentou diversas vezes aqui, eu estou sempre de olho, ele está falando, mas só punir o ex-CEO das Americanas não é suficiente. E os 3 grandes proprietários das Americanas, eles vão ficar impunes? Fez esse questionamento aqui muito pertinente. O Gutierrez, ele já fez carta para a CPI das Americanas, na época, dizendo que a atual direção da empresa tenta blindar os sócios de referência da empresa, que são eles, né, os bilionários, vou dar aqui os nomes, Jorge Paulo Lema, o Marcel Teles e também o Carlos Alberto Sicupira. E hoje, gente, vazou um vídeo de depoimento do Gutierrez para a Comissão de Valores Imobiliários, que está investigando esse caso, e ele deixou a entender que o Sicupira, ele chama o Sicupira nesse vídeo de Beto, só para vocês saberem. Ele não tinha como não saber da fraude. Então, vamos assistir esse vídeo para a gente entender melhor essa história. Vamos lá. Simplesmente vivendo o Brasil que eu sempre vivi. Eu trabalho há mais de 50 anos e Brasil é isso aí, meu amigo. Brasil não é diferente disso, não. Brasil é o cara chegar, mudar a regra, é o cara chegar, ter inflação. Eu tive mês de 72% de inflação num mês. Então, o Brasil é isso aí. Se vocês estão achando que o Brasil é um negócio que vai virar Estados Unidos, vocês estão no lugar errado. Gente, como vocês viram, esse vídeo que entrou agora é o vídeo errado, né? É o vídeo errado. É imoral também o que ele diz. Fala mal do Brasil de uma forma... Mas isso aí não é o Gutierrez. Esse é o Sicupira, né? Exatamente. Vamos ver o vídeo do Gutierrez. É um vídeo do Gutierrez que foi preso hoje e que prestou depoimento à Comissão de Valores Imobiliários. Esse vídeo aí. Vamos rodar. Agora sim. Meu chefe, e o Beto saiu na chefia do Conselho em 2020, que foi um plano programado em 2019. Ele ia sair para depois eu ir para o Conselho novamente. Tá? Então, nesse período, meu contato com o Beto sempre foi muito intenso, normal. O Beto gosta muito do negócio, ele já foi presidente da Nós Americanas há muito tempo. Tá? Então, tem até um case que tem de Harvard sobre a participação do Beto no negócio. É até uma curiosidade que eu acho que dá bem essa dinâmica. Então, ele é uma pessoa que gosta muito do negócio e participa, e o contato, prioritariamente, sempre foi com o Beto. Então, a gente assistiu ele falando, né, sobre o que ele chama de Beto, é o Sicupira, né? O Carlos Alberto Sicupira. Chico, como é que você... E Gabi, desculpa. Imagina. Como é que vocês interpretam, né? Bom, primeiro, ele está sendo acusado e está preso por fraude, é o CEO.
Aí ele dá um depoimento dizendo, bom, quem era muito próximo era o Beto isso, o Beto aquilo mais. Ele está mandando um recado aí? Eu acho que ele comprou um seguro aí nessa hora. Seguro, inclusive, de vida, né? Olha, eu sei das coisas, porque você pegar esse escândalo desde o primeiro dia até agora, até hoje, tiram de foco completamente o trio, o Lema, Sicupira e o Marcel Telles. Marcel Telles. Então, eles são tirados do todo o foco e o noticiário vai... não estava nem no Gutierrez, hoje é que está no Gutierrez ali, o presidente da empresa, mas estava muito embaixo, muito nos peixes que nadam noutra camada ali desses mares dos negócios. E a ideia é essa. Toda a ideia de cobertura desse caso é essa. Você não toca. Tem matérias que você sequer sabe quem são os verdadeiros donos das Americanas. Que eu acho que até era bom a gente colocar mais uma vez a foto dos três aí. Esse cara não era o todo-poderoso. Ele tinha milhões também, porque o que a polícia descobriu, Gabi e Chico, é que o Gutierrez, sabendo que viria alguma para cima dele, né, ele foi aos poucos transferindo patrimônio, passando patrimônio para familiares, para empresas de parentes, de gente da família, e também enviou dinheiro para o exterior. Ele sabia o que ele tinha feito. E ele tentou também blindar, além do patrimônio, a fraude contábil também, né? Sim. O Gutierrez. E tentou esconder o máximo que podia, mas prevendo que podia estourar no colo dele, ele fez duas coisas. Ele blindou o patrimônio, né, passou para os parentes, mandou dinheiro para o exterior. E, ao mesmo tempo, deu essa... Não foi uma entrevista, né? Um depoimento à Comissão de Valores Mobiliários, que é quem investiga o mercado financeiro, dizendo o Beto sabia, o Beto conhece, o Beto isso, o Beto aquilo, querendo dizer, o Beto sabia o que eu estava fazendo. Não se faz uma fraude desse tamanho sem que o sócio maior da empresa, principalmente o Beto nesse caso, porque dos três quem acompanhava mais, eles são donos de muita coisa no Brasil, não é só lojas americanas. Né? Então, o Beto, diz ele, era dos três o que acompanhava mais as americanas. Agora, um outro sócio, né, o Telles, esse sim era o vídeo que estava rodando antes, valia a pena a gente ver assim, o tipo de visão que ele tem do Brasil, né? Como é que esses bilionários fala sobre impunidade, sobre palestra. Eu acho que mostra um pouco sobre um complexo de viralatismo que existe. Do empresário brasileiro. A burguesia brasileira, a grande burguesia, não gosta do Brasil. Eles não gostam. Não gostam mesmo. Não gostam. Eles gostam de mandar o dinheiro para fora. Eles acham que isso aqui, enfim, não é para eles, é pouco para eles. Eles gostam de ganhar o dinheiro aqui e mandar para o exterior. Por isso que eu acho que era legal a gente rodar de novo aquele vídeo. Vamos assistir. Até porque estava descontextualizado, agora sim a gente vai assistir o vídeo. É o Marcel Telles. Uma palestra. É o Marcel Telles. É o Marcel Telles. Esse é o Marcel Telles falando sobre o Brasil e a impunidade. Olha o que ele dizia. Ele que agora está enrolado, para dizer o mínimo, nessa história de fraude nas americanas. Vamos ver. Vamos assistir. Simplesmente vivendo o Brasil que eu sempre vivi. Eu trabalho há mais de 50 anos e Brasil é isso aí, meu amigo. Brasil não é diferente disso, não. Brasil é o cara chegar, mudar a regra, é o cara chegar, ter inflação. Eu tive mês de 72% de inflação num mês. Então, o Brasil é isso aí. Se vocês estão achando que o Brasil é um negócio que vai virar Estados Unidos, vocês estão no lugar errado. O Brasil não vai virar Estados Unidos. Não vai virar Estados Unidos, porque o Brasil é o país do coitadinho, é o país do direito sem obrigação, e é o país da impunidade. Agora, isso é cultural. Não, mas vamos eleger não sei quem que vai mudar. Não vai mudar. A gente vai crescer na margem mais ou menos. Acho que a gente pode crescer muito mais do que a gente está crescendo. Mas mudar isso aí não vai acontecer. Tá aí a fala, né, de um dos 3 bilionários, né, que eram diretores das Americanas, os acionistas das Americanas. Ele que disse durante essa palestra em 2022, então era ano de eleições presidenciais. Essa fala que foi do Sicupira. Vamos chamar a nossa querida Cristina Serra para conversar com a gente. A gente vai trazer diversos assuntos com a Cris também, mas eu já dei uma olhada aqui de canto. Enquanto a gente estava falando das Americanas, ela estava fazendo assim com a cabeça enquanto assistia ao Sicupira. Então, vou passar a palavra para ela, né? Temos que ouvir do outro lado ali. Gente, muito bom estar aqui sextando de novo com vocês. Essa fala do Marcel Telles é a cara dos ricos brasileiros.
sabe? Dessa gente que gosta de explorar o país, ganhar dinheiro aqui e ir para Miami. É a cara dessa gente. E olha que coisa, ele fala que o Brasil é o país da impunidade. Ele deve saber muito bem disso, né? País da impunidade e país dos coitadinhos, né? É aquele velho discurso da meritocracia. Ele está falando dos coitadinhos, esses coitadinhos a quem ele se refere, certamente, quer dizer, o subtexto é que aqui no Brasil as pessoas não se esforçam para vencer na vida, né? Resta saber a história dele, qual foi o ponto de partida, a largada, né, de onde ele saiu para construir a sua história de sucesso, né? Então, assim, é a cara dessa elite brasileira. Eu não gosto nem de usar a palavra elite, porque elite, para mim, é uma outra coisa. É essa gente rica que gosta só de ganhar dinheiro aqui no Brasil, mas quer curtir o dolce far niente lá fora. É repulsivo esse tipo de coisa, esse tipo de fala, né? Mas que retrata muito bem quem é essa gente. Muito bem, Cris, é isso, né? Em resumo da ópera dessa história. O chat resume numa palavra. Isso. É canalha. Não precisa dizer mais. O chat vai no português mais direto, não fica com as nossas metáforas, às vezes, vai, canalha. É isso. Só para dar a informação correta, esse que falou realmente é o Sicupira. É o Sicupira, sim. Não é o Marcel Telles, a gente errou aqui na tarja. E eu errei também ao ler aqui o nome. É o Sicupira, é um dos 3 sócios, né? Um dos 3 acionistas Eles, principais. inclusive, são meio parecidos, mas dá para ver que é o Sicupira. Não, mas é o Sicupira. Rodrigo, as duas falas são o Sicupira? A primeira fala, Cris, é do senhor que foi preso hoje, do Miguel Gutierrez, que eu sou. Depois a gente trouxe isso. Depois a gente trouxe um dos acionistas, que é o Sicupira, falando em palestra em 2022, dando essa declaração sobre impunidade. Isso, exato. Aqui você estava assistindo e você estava fazendo assim com a cabeça. Exato. Mas que serve, o que eu falei se aplica a todos que estão envolvidos nesse escândalo. É isso. Perfeito. Vamos falar também sobre esse primeiro debate presidencial nos Estados Unidos. Rodrigo trouxe aqui na abertura, ele foi muito marcado pelas mentiras do Donald Trump, né, gente? Pela falta também de vigor do Joe Biden, foi uma das coisas que não teve jeito. Nas redes sociais se falou muito disso. A gente, inclusive, uma das coisas que me chamou muito a atenção é que não havia aquela checagem, né? E num canal como a CNN, um canal grande, gente, em 2024, eu fiquei pensando, não é possível que a gente não tenha ainda mecanismo para fazer essa vigilância de fake news, né? Porque todas as eleições estão sendo permeadas disso. E nos Estados Unidos, então, nem se fala. A gente tem um histórico gravíssimo. E aí o Trump, ele voltou a não reconhecer a vitória do Joe Biden. Em 2020, ele foi questionado se ele aceitaria o resultado nas urnas esse ano, e ele disse que sim, desde que a eleição fosse justa e limpa. E aí me lembrou uma certa pessoa, né, aqui, que falava isso nas eleições de 2022, né, Chico Sá? Uma certa pessoa. Conheço um ex aí, né? Um ex-presidente. A gente tem uma imagem, fazendo um esqueminha aqui do Donald Trump, o que chamou mais atenção, ele impôs condições vagas para aceitar o resultado da eleição, que é isso que eu falei. Vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela. Também negou participação nos atos do 6 de janeiro. Mais uma coincidência aqui com a nossa extrema-direita. Acusou Joe Biden também de abrir as fronteiras para presidiários e estupradores. Eu achei gravíssimo também essa acusação do Donald Trump. É uma coisa assim... Sai jogando tudo, igual no debate aqui no Brasil, quando o Bolsonaro falava alguma coisa. Você atira ali, seja o que, não tem checagem mesmo, não tem desmentido na hora, vai, né? Vou trazer mais um pouquinho de contexto para a Cris poder comentar aqui. Os dois, eles se chamaram de pior presidente da história dos Estados Unidos. E eles também discutiram as próprias qualidades como jogadores de golfe, né? Isso foi o momento mais patético, né? Pareciam 2 meninos. Não, eu jogo melhor que você, chuto no gol melhor que você. É inacreditável, gente. Olha, isso... É um símbolo de decadência mesmo da política nos Estados Unidos. De decadência. Você falou bem, parecia uma coisa meio quinta série, assim, né? Uma coisa surreal.
Decadência do império. Decadência do império. Biden falou sobre a condenação contra o Donald Trump, que aconteceu bem recentemente, sobre fraude contábil. O Trump, ele respondeu mencionando a condenação contra o filho do Joe Biden. Então, esse desempenho também do presidente Joe Biden foi muito questionado, que hoje ele veio a público para reafirmar que a idade não vai ser problema no segundo mandato, porque ele trocou ali algumas palavras, ele demonstrou uma fragilidade nesse debate e gerou uma preocupação. Daí ele foi nas redes sociais e falou, pessoal, eu posso não andar tão facilmente ou falar tão bem como antes, posso não debater tão bem como antes, mas o que eu sei é como dizer a verdade, porque ele está justamente acusando Donald Trump de espalhar fake news durante esse debate. E aí, Cris, eu volto a reforçar, como é que em 2024 a gente não tem um serviço de checagem durante um debate presidencial nos Estados Unidos? Eu acho isso inadmissível. Gabi, eu acho que isso, de uma certa forma, as TVs, e a gente está falando da TV americana, que foi quem inventou esse espetáculo midiático, digamos assim, que são os debates presidenciais. Isso foi inventado nos anos 60 por um executivo de uma grande rede norte-americana, acho que ele estava na época na NBC, que é uma das 3 grandes redes lá, ou era, né, naquela época. E ele inventou, e o primeiro debate é um estudo de caso famoso, que é o do Kennedy e do Nixon, que o Kennedy ganhou. Eu acho que hoje em dia, esse aspecto que você está trazendo, de não checar as falas do Trump e abrir esse palco para ele, esse palco eletrônico, e deixar ele falar mentiras aos borbotões, né? Acho que as TVs estão se rendendo à mesmíssima lógica das redes sociais, né? Elas ganham audiência com isso, né? Da mesma forma que as redes sociais ganham com engajamento, seja ele a partir de mentiras, de fake news e de ódio, tanto faz para as redes digitais, o que elas querem é engajamento, né? É a audiência, né? Nesse sentido, as redes de televisão também. Eu acho que eu vejo aí, nesse fenômeno, né, um pouco uma rendição a essa linguagem das redes sociais e tudo mais. E é péssimo que seja assim, porque você está simplesmente dando um palco para um mentiroso quanto mais, e muito pior do que isso, para um golpista, para alguém que é, de fato, uma ameaça à democracia norte-americana e uma ameaça. Exatamente por isso, é uma ameaça também às democracias no mundo inteiro, né? Porque se ele for eleito, ele vai fomentar essa rede de extrema-direita, da qual ele já é a cabeça, o topo, né? É quem comanda essas organizações extremistas hoje pelo mundo todo. Agora, eu queria fazer um comentário aqui, que é uma coisa que, de fato, é o que me preocupa e que vocês comentaram. Vocês usaram a palavra decadência. E quando eu vi na nossa pauta que a gente iria comentar esse assunto, a primeira coisa que me veio à cabeça é o título de um filme canadense que eu assisti há muitos anos, chamado O Declínio do Império Americano. Essa cena desses 2 personagens, Trump, por essas razões que eu já mencionei, e Biden, democrata, mas que é quem está fomentando também, ou fomentou até outro dia, agora tenta recuar, mas estava até outro dia fornecendo armas para a carnificina em Gaza, né, e que tem tido papel semelhante na guerra da Ucrânia. Quer dizer, que o maior país do mundo, maior em termos de economia, que é a maior economia do mundo, que são os Estados Unidos, ofereça para a sua população esses 2 candidatos, com esses 2 perfis, né, eu só posso ver isso como um retrato do declínio do Império Americano, com todas as consequências ruins que isso vai trazer para o mundo inteiro, né? Agora, claro, o Biden, em comparação ao Trump, é um pouco menos... O desastre é um pouco menor, né? Mas é ruim igualmente. É um candidato ruim, né? E é uma pena que o Partido Democrata não seja capaz de oferecer, né, outros nomes para a avaliação do público, do eleitor americano, porque há, sim, inclusive, uma ala do Partido Democrata que consegue falar mais e propor políticas, né, para essa ferida
da sociedade norte-americana, que é a desigualdade, né? Que é um país com uma enorme desigualdade socioeconômica, mas é o cenário que nós temos hoje. Pois é, inclusive a gente teve diversas pessoas se manifestando a respeito disso. O próprio Barack Obama, né, ex-presidente dos Estados Unidos, saindo em defesa do Joe Biden e também reconhecendo que eles são companheiros de partido, né, do Partido Democrata. Ele também disse que o Biden não foi bem no debate da CNN, mas ele disse o seguinte nas redes sociais, ele fez uma postagem, vou abrir aspas aqui para o Barack Obama. Noites de debate ruins acontecem, confia em mim, eu sei, mas essa eleição ainda é uma escolha entre alguém que lutou pelas pessoas comuns durante toda a sua vida e alguém que só se preocupa consigo mesmo. Entre alguém que fala a verdade, que distingue o certo do errado e o transmitirá diretamente ao povo americano e alguém que mente descaradamente para o seu próprio benefício. A noite passada não mudou isso e é por isso que há tanta coisa em jogo em novembro. Então, o Barack Obama colocando ali em pratos limpos o que estava em jogo, que foi um pouco do que aconteceu com a gente em 2022. O Obama tentando dar uma força ali, tentando salvar o insalvável, né? Não dá para... Se tem um segundo debate... ele com essa mesma performance, que aqui no Brasil chamado jocosamente de Tio Paulo. Tio Paulo. Se tem um segundo debate, não aguenta. Eu acho que a pressão é tão grande que vai ser substituído. Não há como ele chegar na eleição. Não há como não perder votos. A pesquisa ontem mostra que as pessoas não desistiriam, até por uma certa piedade pós-debate. É impossível não perder voto, é impossível ganhar a eleição. A lógica é ser trocado. Eu já vi algumas pesquisas de hoje ampliando ainda mais a diferença entre os dois, Cristina. Já há esse debate e já há candidato se posicionando, assim... Claro que com um certo cuidado, porque, afinal de contas, o Biden é o presidente e tem, pela lei, tem direito a ser o candidato à reeleição. Mas, por exemplo, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, ele já era visto dentro do Partido Democrata como um possível, quem sabe, substituto do Joe Biden na corrida, né? Eu li mais cedo no diário já falando... né, que o nome dele volta a emergir diante desse debate que está posto, né, dentro do Partido Democrata. Dá tempo de... nos Estados Unidos, quando você quer mexer essas estruturas, elas se mexem muito rápido, né? Esses partidos são máquinas muito poderosas. A gente está falando dos dois maiores partidos dos Estados Unidos, que são dois dos maiores partidos do mundo, em termos de máquina partidária, eu estou falando, né? Tudo muito azeitado, é tudo muito rápido quando se toma uma decisão desse tipo. Então, se o partido sentir de fato que precisa oferecer uma opção, primeiro, o candidato não vai faltar. Segundo, dá tempo de você trabalhar esse segundo nome daqui até a eleição. Porque, olha, o debate foi na televisão, eu vi muita gente falando assim, mas o debate foi na TV, a TV não tem tanta importância hoje, e foi muitos meses antes da eleição. Gente, os republicanos vão fazer recortes dos piores momentos do Biden, e vão fazer isso até a véspera. As pessoas vão estar na fila para votar e vão estar recebendo uma cena lá do Biden com dificuldade, entende? É não entender, né? Quem argumenta isso, eu acho que não entendeu a lógica que domina, que controla a comunicação hoje no mundo digital, né? Sim. E já fizeram, na verdade, a campanha do Trump fez um compacto de 90 segundos, 1 minuto e 30, com os piores momentos do Biden, desde a entrada dele, a maneira como ele entra no palco. É um senhor de 80 e poucos anos. Eu acho que o andar não teria problema, né? A questão é mais realmente a dificuldade dele para argumentar, né? A pessoa tem uma dificuldade de movimentação normal depois dos 80 anos. Vamos dizer que o Trump também não é nenhum atleta. O problema é a argumentação, porque daí você mostra que você pode estar debilitado até para exercer o cargo, tomar decisões importantes com agilidade, tudo. É isso que o público está julgando a essa altura e já está circulando. A Cristina falou, os republicanos vão fazer circular isso nas redes. Já está, assim, é um rastilho de pólvora, por isso que estão em pânico, né? Já tem revistas, meios de comunicação especulando realmente. Olha, se fosse na França,
quem sabe, vai lá, tem alguma compreensão maior disso, mas os Estados Unidos vivem de espetáculo. Se você perde no espetáculo, você perdeu. A compreensão é do espetáculo. Exatamente. Eles inventaram isso, eles são donos eles inventaram Hollywood, eles inventaram, sabe, é o país do roteiro, do filme, não tem outro jeito, cara, não fica até lá, não tem como ficar. Desse jeito aí não para em pé. Eles são muito bons em espetáculo midiático, eles sabem fazer como ninguém, essa é a verdade. A gente teve uma capa da Time também, a gente colocou aqui na tela a capa da Time já, olha só, Panic, né? Pânico e o Joe Biden saindo de cena. Foi logo depois do debate, a gente teve, veio à tona essa capa da Time, que costuma fazer capas bem simbólicas, né? Sim, Gabi, bem lembrado. E isso vai ter um impacto muito grande no partido. Esse tipo de... A imprensa vai começar com essas capas fortes e tal. Eu acho insustentável, né? Aí a Time escreve o seguinte... Desculpa, Cris, eu estava só lendo aqui o que escreveu a Time quando publicou a capa. Ela disse o seguinte, as coisas estão escuras. Quer dizer, estão ali, né, foi o termo que se usou em inglês, na verdade, mas para dizer que está tudo nebuloso. Os democratas sombrias. Obrigada, Ricardo Gouveia. Os democratas estão em pânico com o desempenho de Joe Biden no debate e o que acontecerá a seguir. Quer dizer, a gente ainda não sabe o que vai acontecer a seguir, então as coisas ainda estão nebulosas. É uma longa reportagem da Time dando os bastidores do debate, do que aconteceu dentro da campanha democrata, já durante o debate, como é que eles foram conversando e como é que o pânico foi se instalando na comunidade, nas lideranças do Partido Democrata, ao ver o que aconteceu ali na tela. É isso. Muito bem. Essa pressão, gente, muito rapidamente, essa pressão vai aumentar muito. A gente tem todas as indicações, né, de que ela já é muito grande. E, por exemplo, essa cena de hoje do Biden dizendo, eu já debati melhor, mas eu tenho argumento, não sei o quê, não resolve, até porque ali ele obviamente, ele está num espaço preparado para deixá-lo confortável e bem. Aquilo não vale como contraponto, né? É uma bobagem aquilo, é uma bobagem. Eu só queria comentar uma coisa, que voltando à pergunta, a primeira pergunta que a Gabi fez, é que isso que a gente viu no debate, de não ter controle, do candidato poder mentir à vontade, de não ter checagem de fato, do que ele falou, né? E isso numa rede como a CNN, que costuma, né, que faz um esforço grande para se mostrar imparcial, etc., isso é um alerta para nós, para a gente ver como é que esses debates vão se dar aqui também, nas próximas eleições presidenciais, porque a gente já viu na última, né, momentos assim bizarros, né, do debate com a participação do inominável, né? Ele está fora, mas quem virá no lugar dele não vai fugir da cartilha, né? Então, isso é uma coisa para a gente cobrar dos meios de comunicação, né? De fato, que tenham compostura e que ofereçam ao público, ao eleitor, um espetáculo. A gente sabe que é espetáculo midiático, mas com compostura. Isso que a gente está vendo não dá para engolir. É isso, a gente tem também o Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, se pronunciando. Ele que, inclusive, essa semana também, a gente falou muito a respeito disso por conta... Juro que eu não tinha lido o Evo Morales antes de falar aqui. Pois é, ele se pronunciou nas redes sociais. Ele disse o seguinte, o debate entre o Joe Biden e o Trump é uma prova clara do declínio do Império Americano. Nada se pode esperar das suas políticas que beneficia apenas os seus interesses comerciais. A libertação do nosso povo vai ser apenas obra deles mesmos, né? Pessoas salvam pessoas, povos salvam povos. Os pueblos salvam a los pueblos. Exato. Diz o Evo Morales. É isso, né? Ou seja, olha, o ex-presidente da Bolívia deitando e rolando, dizendo o espetáculo de decadência que os Estados Unidos apresentam ao mundo. Os Estados Unidos que ontem não condenaram assim enfaticamente a tentativa de golpe. Não, disseram, estamos de olho. Estamos de olho em La Paz. Foi quase uma moita, né? Foi quase uma moita. Não... De repente o general ganhava a parada, eles ficavam do lado do general lá, do Zúñiga, né? É isso aí. Cris, quero agradecer por hoje, querida. Um beijo para você, sempre um prazer te ouvir. Sempre brilhantes suas colocações. Obrigado. Valeu. Gente, obrigada. Boa sexta, bom fim de semana, né? Tchau, Valeu, tchau. Obrigado. Boa noite. Semana.
Vamos voltar a falar daquela história das marmitas, Meu né? Deus, essa Daquela história proibição. É inacreditável. É quase inacreditável. Hoje eu recebi uma mensagem da minha mãe, de manhã, falando assim... Isso aqui fake news, né? Falando porque assim, isso parece, aqui é verdade? gente. Não é possível que seja verdade. Eu falei, é. Ela falou, mas não é possível. É verdade. A proposta, né? Um vereador de São Paulo propõe multa para quem doar comida para E olha a multa, né? R$17 mil para quem doar comida para pessoas em situação de rua, para pessoas em vulnerabilidade. Essa história, no fim das contas, o autor do próprio projeto recuou, porque teve uma repercussão péssima, para dizer o mínimo. Ele, que é o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, ele suspendeu, então, a tramitação, fez uma nota oficial, aí ele disse o seguinte, vou ler um trechinho aqui. Considerando a repercussão do PL tal, que estabelece protocolos e diretrizes de distribuição alimentar na cidade, informo que o projeto terá sua tramitação imediatamente suspensa. A suspensão tem por objetivo ampliar o diálogo com a sociedade civil, ONGs e demais associações e buscar o aperfeiçoamento do texto para que a finalidade do projeto seja atendida. Enfim, esse é um trecho Gente, só. mas isso não, ele pode passar 100 anos modificando esse projeto. Não tem jeito. Você quer proibir doação de comida? E aquilo que o Rodrigo falou, foi uma votação relâmpago, 34 segundos na Câmara para aprovar o projeto. É inadmissível. E agora vem falar em diálogo com a sociedade, depois que já teve uma repercussão péssima. E como é que vai melhorar uma coisa que proíbe doação de comida? São Paulo tem... Só São Paulo, o estado de São Paulo, tem 10,6 milhões de pessoas que não fazem as 3 refeições por dia. O estado inteiro. O estado inteiro, incluindo quem está na rua, quem não está. Gente, precisa de comida, alimenta, depois discute. Depois vai discutir esquerda, direita, centro, qualquer coisa. Essas pessoas precisam comer. Qual é o incômodo deles com quem distribui a quem... Sabe qual é o incômodo dele, Rodrigo? É o padre Júlio Lancelotti, que ele é inimigo declarado do padre Júlio, que é uma pessoa que faz esse trabalho ativamente nas ruas todos os dias. Ele é conhecido. Mas acontece que além do padre Júlio, o padre Júlio é muito conhecido, tem dezenas de outras entidades. Claro. Eu conheço gente que junta a mulher, o marido, mais 2, 3... e põe no carro e vão distribuir marmita. Vão com o carro debaixo de viaduto e distribuem marmita. Já vi, conheço algumas pessoas. Esses também devem estar se sentindo atacados por esse projeto. Então, é um sujeito do MBL ligado ao movimento Brasil Livre, né, esse Rubinho Nunes, é da extrema-direita, faz parte dessa turma da extrema-direita. Agora, sabe o que eu acho? O Chico falou isso no começo, acho que é bom a gente ressaltar. Teve muita oposição? Teve. Virou meme? Virou. Eu acho que para a campanha do prefeito Ricardo Nunes à reeleição não é bom, porque ele passa como um cara que não gosta de pobre. Porque é a bancada dele. É a bancada dele. Agora, pro vereador, tem sempre gente que apoia isso. Não talvez para eleger o prefeito, mas para eleger um vereador. Então ele fez o barulho que ele queria. O nome dele circulou, ele fez o barulho com um absurdo. É o teatro do absurdo, né? Que a gente assiste mais uma vez na política. Aí ele foi pro UOL da entrevista e olha só o que ele falou. Vou até fazer um segundo de silêncio aqui para ler o que ele falou. Porque esse tipo de projeto, ele beira aquela coisa que mexe com os nossos instintos. Mais primitivo. Tem gente que não teria resposta oral, que não conseguiria não conter uma certa violência contra esse tipo de coisa. Porque ele desperta na gente uma ira muito forte. Não, e aí uma cara deslavada para dizer que ele não tinha percebido, ele alegou que ele não tinha percebido que o valor de R$17 mil de multa era alto demais. E o problema é a multa só? Quer dizer, se a multa for mais baixa, se der uma multa de R$500, aí tudo bem? É claro que não também. Por que multar alguém que está distribuindo comida na rua? E aí virou meme, óbvio. Tem vários memes. Acho que era bom até mostrar, né, Gabi? Vamos mostrar. Olha só, tem um do João Domenech que diz o seguinte, ele pega a notícia, né, a notícia absurda, e aí ele escreve o seguinte: é anticristão, inacreditável, inconstitucional, imoral, desumano, perverso, cruel. Os cristãos da extrema-direita bolsonaristas, inclusive ele usa cristãos entre aspas, querem que pessoas morram de fome, querem punir quem é cristão de verdade e ajuda quem tem fome. E aí é uma alusão ao padre Júlio, né? Os cristãos, entre aspas, da extrema-direita são cruéis, desumanos, perversos e multariam Jesus Cristo pela multiplicação dos pães e peixes. Bolsonarismo é uma seita de ódio, violência e morte. Bolsonarismo mata. Bastante forte. Isso é tudo. E o Jesus multado ali do lado. Multa 17 mil, Jesus leva para casa. Não pode, viu? Multiplicar pão e tal. Esteja preso.
Esteja preso. Esteja preso e esteja multado, Senhor Jesus Cristo. É mais ou menos isso. Tipinho todo ensaboado, esse Rubinho Nunes, nem conhecia a cara dele, né? Todo cheio de... Infelizmente, a gente conheceu da pior maneira possível. Tem um outro meme também, que aparece o Rubinho Nunes de frente para uma imagem, assim, uma pintura que tem Jesus dizendo: eu vou te multar, Jesus. Eu vou te e aí, multar. nas redes sociais, o que dizem é: alguém realmente está surpreso? Multar pessoas por doarem comida é desumano, sim, mas vindo da direita é normal. Nada me surpreende mais. Infelizmente, eu ainda me surpreendo porque é cruel, né? Não tem outra palavra. Quando chega nesse nível, eu acho que... Porque tem aquela coisa... Tem coisas que são consenso, né, Chico? E tem aquela história de se a gente reage bem ou mal às postagens, ao universo maluco da extrema-direita. Acham que a gente dá muita corda numa hora que repercute aqui e acolá. Mas um caso desse, baixa uma coisa, você não tem como não responder uma história. Não tem como não responder. Aliás, chega dessa história, porque a reação das mulheres ao PL do estupro mudou a história. Nós temos que responder sim, tem que ir para a rua, tem que responder. Não cair em provocação, mas responder o que tem que ser respondido para que eles não ocupem esse espaço sozinhos. Não dá mais. Chega disso, né, Gabi? Chega, exato. E é importante a nossa mobilização. Mais uma vez, ainda que tenha começado nas redes sociais, a mobilização das pessoas, isso demonstra a importância da mobilização social da cidade, dizer: não aceitamos uma coisa dessas, porque ele foi obrigado a recuar. Ainda que fosse para fazer barulho, ainda que fosse só com um objetivo eleitoral, ainda assim é importante. Mas era para valer, porque foi votado. Chegou a ser votado. Inclusive, ele foi para as redes e falou: sabe quem ficou contra? Só o PT e o PSOL. E foi. Só o PT e o PSOL. A bancada do Ricardo Nunes, isso é importante, saber que a prefeitura apoiou isso. Apoiou. Sabe, o Ricardo Nunes ali com aquela cara de amigo da onça que ele tem. Bom lembrar disso lá na frente. Bom lembrar disso lá na frente. Quem é que ficou? Só o PT e o PSOL, né? Quer dizer, são os únicos que são a favor de que a população vulnerável possa ter direito à comida, né? Então não existe mais um centro ou até uma direita cristã, humanitária, não tem mais. Antigamente tinha, existiam vereadores que até eram de um centrão, eram liberais na economia, mas que não chegavam a esse ponto. Né? Jamais. É um negócio inacreditável. Vamos trazer um outro assunto importante aqui. A gente falou rapidamente sobre Bolívia, até agora há pouco a gente trouxe o Evo Morales se pronunciando nas redes sociais sobre o debate nos Estados Unidos. O presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele comentou hoje a tentativa de golpe lá na Bolívia e também sobre os atos antidemocráticos no Brasil. Ele foi para Minas Gerais e aí ele se pronunciou ao lado do presidente Lula e disse que o monstro não está morto. A gente tem esse vídeo, vamos assistir. E há 2 anos atrás, não se esqueçam disso, nós tivemos pessoas que tiveram a audácia de expandir aquilo que no seu íntimo já existia, que são movimentos e um pensamento antidemocrático, ditatorial e contra a democracia do nosso país. Portanto, essa vigilância constante, eu quero dizer que muitas divergências podem haver entre nós em relação a uma série de temas, isso é absolutamente normal. Mas uma coisa deve nos unir, deve nos impor uma vigilância constante. Há 2 anos nós tivemos um problema de atentado à democracia. Na Bolívia agora, essa semana, nós tivemos uma violação democrática num país, portanto, esse monstro não está morto. Nós precisamos constantemente trabalhar em defesa da democracia e trabalhar através da verdade. O Rodrigo Pacheco fez o básico, o mínimo, vamos dizer assim, mas ele também está o tempo inteiro ali, né, acenando. Ele flerta com o bolsonarismo em vários momentos. É isso. Acenando para o eleitorado do Bolsonaro em Minas Gerais. Então, é importante que ele diga isso. Tomara que ele tenha mudado. É importante, mas o tempo inteiro é isso, ele faz a cena. Você foi direto ao ponto. O PL do estupro, enfim. Teve também Na discussão da maconha também, né? Isso que eu ia falar, na discussão da maconha também. Ele foi lá dizer, o Supremo está querendo legislar. Pois bem, mas o Congresso é o mais conservador de todos os tempos, quer proibir, quer criminalizar todas as drogas. Então, a gente vê um Pacheco que cada hora está com o pé numa canoa. Mas cada eu acho hora que faz uma sinalização. Mas eu acho que no momento em que tem deputados
do bolsonarismo comemorando o golpe, é importante que o presidente do Congresso do Brasil, porque o presidente do Senado é o presidente do Congresso, né? Diga que nós temos que enfrentar esse monstro, chama de monstro, diz que é inaceitável. Ainda bem, né? Então, tem uma diferença. Acho que dá para estabelecer uma diferença entre ele e os bolsonaristas. Ele fica nesse meio do caminho, ele tenta deixar um pé em cada canoa. Vamos ver desejo que ele continue nesse tom. É isso, seria Chico, eu também. Interessante. Falando em deputados que flertam com o bolsonarismo e flertam também com o golpe na Bolívia, a gente teve o abaixo-assinado, a gente está com o abaixo-assinado. A gente criou aqui no ICL, propondo cassar o mandato do deputado federal Ricardo Salles, que incentivou o golpe pelo Twitter. Mais uma vez, lembra você que ele foi para as redes sociais e disse, pelo menos na Bolívia, os melancia têm culhões. Foi o que ele postou. Sim. E aí, em pouco mais de 24 horas, a gente tem esse abaixo-assinado com quase 520 mil assinaturas. Foi muito rápido, fora Salles. Ele é o abaixo-assinado brasileiro, olha só que interessante, com o maior número de adesões verificadas em menos tempo. Acabei de ver que está em 554 mil, já atualizou. Já atualizou. Você dá um F5 aí, já... 554 mil é o abaixo-assinado com o maior número de adesões nesse momento? Adesões verificadas em pouco tempo. A nossa equipe, inclusive, estava fazendo a verificação para evitar qualquer dificuldade. São pessoas que deixaram o número do documento, são pessoas que existem, não são robôs. Eu acho que era importantíssimo a gente passar de 620, 650 mil, porque o Salles foi eleito com 650 mil votos em São Paulo. Boa ideia. Uma pessoa para cada voto dele. É isso, porque ele teve mais de 600 mil votos. Ele foi o 4º ou 5º deputado mais votado em São Paulo, sabe? Foi Boulos, Eduardo Bolsonaro, foi essa turma. E ele ficou ali 4º ou 5º, com mais de 600 mil. Então, a gente tem que passar da votação dele. Importantíssimo. Se bater em 1 milhão, é o ideal, né? 641 mil votos ele teve. O Salles teve 641. Então, a nossa meta tem que ser, no mínimo, 650 mil. Estamos perto já. Estamos perto. Mais um pouquinho. Olha lá na tela, ó, 554.700 e alguma coisa nesse momento, né? Para quem ainda não assinou, o abaixo-assinado dá para acessar Fora Salles, com 2ls.com.br, e deixar lá a sua assinatura, porque é também uma maneira de ir contra essa declaração de apoio, né, à incitação ao golpe num país vizinho, no momento em que a gente teve o caso aqui no Brasil, mas a América Latina, de maneira geral, democracias muito jovens, a gente não pode admitir esse tipo de coisa de um parlamentar, né? É isso. Importantíssimo. Vamos meter o dedo aí, vamos passar dos 600 já. É isso aí. Isso aí. Vamos voltar a falar do caso das Americanas e chamar o Luiz Nassif para conversar com a gente sobre isso? Aí sim, aí entende do caso. O homem vem para hablar, ele vai hablar. Boa noite, Nassif. Até foi gozado, mas tem leitor impaciente, sabe? Eu estava em Brasília hoje, vim para cá, não consegui escrever. Eu estou com um monte de material sobre Americanas, e daí um leitor coloca lá, você jogou a imagem desse pessoal na lama lá atrás e agora não fala nada. Mas tá interessante a investigação aí. Que é um golpe, não se tem a dúvida. E é um golpe que não para no Gutierrez. O Gutierrez é um instrumento. Isso. O golpe é Beto Sicupira. Daí a pessoa pergunta, por que o Beto Sicupira não apareceu nessa investigação? Por uma razão muito simples. Primeiro, é um cara super poderoso. Aparentemente, o que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal estão fazendo é um cerco muito bem feito. Primeiro, eles prenderam alguém lá em março, um dos diretores, que fez uma delação envolvendo o Gutierrez. Agora prendem o Gutierrez. O Gutierrez já acenou com uma delação dizendo que aquilo que o mercado sabia. Todas as decisões dele chegavam eram avalizadas pelo Beto Sicupira. E daí você vai expandindo o golpe. Porque, veja bem, na época, o primeiro dia que surgiu o golpe lá, eu juntei um conjunto de informações, já dava para ver nitidamente como foi armado. Em 2020, 2021, os três que eram os acionistas controladores das Americanas fazem uma fusão das lojas americanas com o portal e ficam como acionistas de referência. Vendem parte das ações ordinárias. Em geral, a ação ordinária tem um valor a mais, porque dá direito a voto, eles abrem mão do valor a mais e ficam como acionistas de referência. Ou seja, eles continuam no controle, mas eles não têm, teoricamente, não teriam
ascendência sobre a gestão. Mentira, obviamente, né? Então, eles já estavam preparando lá atrás o golpe. Então, eles saem de cena primeiro, depois acenam com o Gutierrez e os outros diretores lá com salários ganhos altíssimos de participação, altíssimos. As americanas, acho que foi 2020, os executivos receberam a 6ª remuneração maior do mercado, sendo que Americanas, não era uma grande companhia assim. Mas à frente das Americanas você tinha só Vale do Rio Doce e outras empresas aí. Daí o que acontece? Eles contratam o Sérgio Rial. O Sérgio Rial era presidente do Santander, que era o banco maior credor das Americanas. O cara fica 6 meses aguardando para assumir. Ou seja, 6 meses analisando a situação das Americanas. Daí ele assume e daí uma semana depois ele pede demissão, denunciando a trama e assumindo a defesa do 3G, do Lema, Sicupira e Marcel Telles. Né? Então foi um golpe acertado por eles. É por isso que nos últimos tempos aí, a gente viu, você tem um fundo aí imobiliário que é o filho do Lema que toca, que são ativos do Lema, eles estão vendendo tudo aí para se mandar. E hoje o Valor traz uma matéria interessante mostrando que o sempiterno aí, BTG orientou eles a conversar com funcionários dos bancos credores para não declarar o tipo de crédito que eles tinham lá, para o crédito deles continuar, eles podendo girar e dar golpe. Ou seja, isso aí envolve BTG agora, e o Daicoval também, que, segundo a matéria, ajudaram a planejar esse golpe, envolve funcionários dos bancos que não mandavam para o Banco Central a informação sobre esse passivo. E daí o que eles alegam? Não, mas é que o Gutierrez escondia. As informações que nós, controladores, tínhamos eram as mesmas informações do mercado. Então, nós somos enganados assim como o mercado foi. Só que eu estou publicando aí no artigo especial que a gente está fazendo, um analista de banco, que numa das demonstrações de resultado deles lá, o cara alertou, falou, olha, essa conta aqui de propaganda aqui, isso aqui é 500 milhões em um ano, não existe. Ou seja, um cara de fora já tinha percebido. E o Sicupira, as 3 maiores raposas da história do mercado de capitais brasileiros não tinham percebido. Então isso aí vai dar muito o que falar ainda. Eles deram, olha, cá para nós, vai envolver escândalo para todo lado. A gente trouxe mais cedo, né? Quando eles pediram recuperação... Não, fala, Nassif, conclui. Quando eles pediram recuperação judicial, eles foram para o Rio de Janeiro. Os maiores credores estavam em São Paulo. E lá um juiz de cara passou a gestão da recuperação para o escritório da família Sveiter, que é parente do Luiz Sveiter, que é o dono lá do o cara mais influente do Tribunal do Rio, sendo que os Sveiter já eram advogados das Americanas. E esse juiz já foi denunciado tempos atrás por beneficiar pessoas aí da família nesse negócio de recuperação judicial. Ou seja, se for pegar tudo aí, você vai ter um imbróglio que vai estar no centro da corrupção brasileira ali. Toda aquela corrupção de mercado que foi poupado pela Lava Jato, de repente, nesse episódio aí, aflora com uma força fantástica. Aí. É interessante a gente observar, porque a Lava Jato era aquela relação do setor privado com obras públicas, com o setor público. Aqui é corrupção no setor privado do começo ao fim, né, Nassif? É corrupção na administração empresarial. Então, todo esse discurso, não, o Estado corrupto. Claro, tem corrupção no Estado e tem muita corrupção no setor privado. Nós estamos vendo aqui como é que você pode dar um golpe e o jornalismo brasileiro, não sei se não está preparado ou se não olha para isso, porque, assim, todo o discurso é sempre a corrupção está no governo, é o Estado, é o governo. Aqui não tem governo, gente. Aqui são 3 bilionários, um CEO escondido na Espanha, operações contábeis, essa parceria com os bancos, enfim, é uma grande fraude do setor privado. Você lembra outra tão grande assim, Nassif, na história recente do Brasil? Eu lembro do Banco Santos, né? Mas não sei se aqui é maior do que o Banco Santos. Acho que essa é a maior. É maior. É maior, né? O Banco Santos, o Edmar Cid Ferreira, ele se valia da relação com o Sarney, mas era raia miúda perto disso aqui, nós estamos falando dos caras mais ricos do Brasil. Verdade, os 3 bilionários. O cara que deu o golpe na Eletrobras, pô. Ele assumiu a Eletrobras com um tantinho assim de capital.
E está dando golpe agora na Sabesp, vai assumir com um tantinho assim de capital. Ou seja, com um pouquinho de capital, eles assumem a empresa e daí vão esvaziando a empresa e fazendo negócios com terceiros, que eles que controlam os negócios. Né? E tem que levar em conta o seguinte, na Lava Jato, todo esse dinheiro dos doleiros passavam por bancos. Passavam por bancos. Você tinha muito banco estrangeiro envolvido. A Lava Jato poupou todo o sistema financeiro. Pegou um banco aqui, o Banco Paulista, aí, que era um dos bancos de doleiros aqui, e poupou o restante. E daí tem uma das conversas dos procuradores, falando, não, lá em Nova York alertaram a gente para não mexer, porque pode destabilizar o mercado. Por quê? Porque Pois não. Não, assim, você tinha o Deltan Dallagnol dando palestra em banco, no período da apuração. Então, a aliança com o banco era total, não ia mexer com o setor financeiro nunca. Agora, Nassif, havia ou há uma tentativa de proteger ainda os 3 acionistas, o Lehman, o Sicupira e o Teles? Algumas matérias colocam sempre no pé, os 3 acionistas principais não foram citados nas investigações da polícia. Porque eles, além de acionistas americanas, eles são donos de muita coisa, né? Eles são, através do fundo deles, eles são patrocinadores de eventos, patrocinadores dos grandes meios de comunicação do Brasil. Eles tentam comprar as estatais, eles estão em todas. Então, você acha que há uma operação ainda de blindagem ou agora escapou do controle? Porque o Gutierrez, pegaram o Gutierrez, gente. Está lá em cima, né? Agora pegaram assim no topo. Você acha que agora escapou do controle ou ainda há uma operação de blindagem? Escapou. Não, o que me parece, eu estou sendo otimista aqui, mas que a Polícia Federal e o Ministério Público estão fazendo é o seguinte, efetivamente os 3 aí têm uma influência fantástica. Sim. Você teve a CPI das Americanas, não aconteceu nada, não tinha nenhum indiciado. Você teve a Justiça do Rio de Janeiro, foi escandaloso o que fizeram lá. Então, o que eles estão fazendo? Eles começaram com uma apuração, pegaram os primeiros caras lá, conseguiram uma delação, foram até o Gutierrez. Eu tenho certeza agora que o Gutierrez está fazendo uma delação premiada aí, dizendo... Ele já disse, acho que em março, numa primeira delação que ele fez para a CVM. A gente mostrou aqui. A gente mostrou aqui mais cedo o vídeo, a gente pode até rodar aqui de novo se o Nassif quiser comentar. É um depoimento em que ele chama o Sicupira de Beto o tempo todo, para mostrar até a intimidade, porque o Beto isso, o Beto aquilo. Vamos rodar o trechinho? Aí o Nassif comenta, acho que é importante. Vamos lá. Beto, como ele é meu chefe, e o Beto saiu na chefia do Conselho em 2020, que foi um plano programado em 2019, que ele ia sair para depois eu ir para o Conselho novamente. Tá? Então, nesse período, o meu contato com o Beto sempre foi muito intenso, normal. O Beto gosta muito do negócio, ele já foi presidente das Americanas muito tempo. Tá? Então, tem até um case que tem de Harvard sobre a participação do Beto no negócio. É até uma curiosidade que eu acho que dá bem essa dinâmica. Então, ele é uma pessoa que gosta muito do negócio e participa e contato prioritariamente sempre foi com o Beto. Beto, como ele meu... Tá aí a fala do Miguel Gutierrez também a respeito disso. Agora eu vou contar um episódio gozado que eu entrei fortuitamente aí. A minha esposa tinha comprado uma enceradeira dessas robôs aí e não gostou, queria devolver. Daí eu devolvi para as Americanas, eles devolveram o dinheiro e não vinham buscar a enceradeira. Não vinham buscar. Daí eu coloquei no Twitter e falei, está com alguma coisa acontecendo com as Americanas aí que eu devolvi uma enceradeira, eles já devolveram o dinheiro e não vêm buscar a enceradeira. Passa meia hora, me liga uma grande assessoria de imprensa, fala, olha, o presidente das Americanas está à sua disposição, se você quiser conversar com ele. Eu falei, por causa de uma enceradeira. Enceradeira? Mas o que é isso? É que ele estava no meio da operação, ficou com medo de um episódio secundário chamar atenção. De repente, você achou que você estava falando por código, Nassif. Nassif está falando por código, mas enceradeira é outra coisa. Então, a fraude... Enceradeira é essa aí, rapaz. Aí, o negócio é devolver enceradeira para o Beto. Enceradeira é passar pano eletronicamente. Eu acho que ele estava... Ele achou que fosse um código. Ele sentiu essa história aí. E essa história, a gente fala assim, e nunca localiza quem foi lesado, mas aí você tem os acionistas minoritários, que é uma legião, você tem 16 mil funcionários, você tem os fornecedores, que aí passam de esses estão 100 lascados. mil funcionários. Então, é muita gente nessa cadeia das Americanas. Agora,
Sim. Agora, inclusive, a gente gravou um programa agora com advogados para tentar ver a questão das indenizações. Os acionistas, seguramente, vão entrar com uma ação coletiva e daí, apurada a responsabilidade dos controladores, eles vão ter que entrar com bens pessoais. É por isso que eles estão se desfazendo de bens aí para todo lado e provavelmente vão se esconder na Suíça lá e ficar por lá, sabe? Essa enceradeira vai fazer falta ainda para o Beto Chico. Vai fazer falta. Agora, esse negócio dos fornecedores, o que eles fazem na Ambev é criminoso. É criminoso, porque o padrão deles é o padrão Jack Welch, aquele cara que foi da GE lá atrás, esprema os fornecedores o máximo que você puder. A cada ano, faça um layoff de funcionários e mande embora. Então, o que eles faziam? Atrasavam o pagamento aos fornecedores o máximo que podiam. E quando você pega, por exemplo, a questão da Ambev, o cara é distribuidor da Ambev, é distribuidor da Ambev, não tem como... Então, o que eles faziam? Se o cheiro saía muito bem, eles tiravam a concessão deles e a Ambev mesmo que explora. Ou seja, o que a Ambev faz com o fornecedor, faz com manutenção lá. Eu levei um sujeito aí que fez uma tese de mestrado sobre o padrão de manutenção da Ambev e falou, pô, lá eles consertam máquina com arame. Meu Deus. Porque é padrão da 3G e desse pessoal, é sugar a empresa. A empresa não é uma maneira de você apostar no futuro dela. Você tem que pegar a empresa agora, tirar o máximo possível e depois o bagaço você manda para frente. Como ele já fez nos Estados Unidos com a Kraft lá, foi multado e tudo, né? É o pessoal mais predatório. E o que irrita é que quando... Você pode pegar um cara que é megalomaníaco, mas é interessante, o Eike Batista. O Eike deixou um monte de coisas aí, mesmo com a megalomania dele. Deixou portos, deixou coisas concretas, mostrando que era filho do Eliezer, pensando em coisas concretas de infraestrutura. É um megalomaníaco. Mas não deu certo. Daí o que o pessoal falava? Não, o grande capitalista brasileiro é o Lehman, que é uma ave de rapina. Onde ele passa, não nasce mais grama, rapaz. É isso. E virou o grande exemplo do capitalista brasileiro. Muito bem. Nassif, obrigada por hoje. Acho que agora o nosso chat também, olha, eles estavam chamando o Nassif mesmo para comentar essa história das Americanas. Então, muito agora bom. Acho que ficou esclarecido para todo mundo, né? Ninguém mais... Agora, só para dar um fecho épico, eles levaram a enceradeira. Boa, Nassif. Eu dei até uma pesquisada aqui em enceradeira das Americanas. E das contas levaram. Ele está chamando de enceradeira, aquele robô, pô. É uma espécie de enceradeira mesmo. Aquele robozinho que sai limpando a casa ali. Esse aí, passa em cima da gente, pega o cachorro, campela o cachorro. Faz carinho no gato, exerce um bocado de função. É isso aí. Muito bom, Nassif. Valeu por hoje. Até mais. Obrigado. Um abraço, gente. Muito boa essa história. E eu fiquei pensando mesmo, será que ficou na casa dele ou não, né? Mas, no fim das contas, ele trouxe o desfecho da história. Foram pegar. Isso. Muito bom, gente. Agora, tem notícia também importante aqui ainda para trazer para vocês. Na verdade, olha, é uma notícia que é para todo mundo ficar indignado mesmo. A gente trouxe na semana passada, na verdade, né, a história do Alan dos Santos manipulando uma notícia. Na verdade, ele manipulou, ele fez uma montagem como se a nossa jornalista Juliana Dalpiva tivesse mandado mensagem para ele, fazendo ameaças, obviamente mentiras. O Aos Fatos, por exemplo, que é uma agência de checagem, tem muita experiência nisso, fez um passo a passo do que tinha sido manipulado nessa imagem, nessa montagem. Então, assim, caiu por terra essa história. Mas a gente teve também uma coluna no Poder 360 de uma mulher, tá? Também jornalista, fazendo uma coluna contra a Juliana Dalpiva. A Paula Smith escreveu. Uma mulher, inclusive, que aqui eu estava pesquisando durante o programa, que escreveu uma coluna de opinião atacando vacinas durante a pandemia de Covid-19. Então, só para a gente dar um pouco do histórico de quem é essa pessoa, ela disse que o Instituto Butantan, que foi o responsável por fazer as vacinas que salvaram milhares de vidas, ela usou o termo ciência do deboche, usou a premissa mais espúria da pandemia, refutada pelos fatos nos primeiros meses, e mencionou um benefício coletivo, porque o Butantan fez uma
divulgação, né, da chance de não ser hospitalizado, de não ir para a UTI. Então, ela disse que o Butantan estava dizendo que a vacina impediu o contágio. E, obviamente, não era isso, mas o Butantan teve um papel fundamental e ela fez uma coluna de opinião com o espaço do Poder 360 para fazer negacionismo em meio à pandemia de Covid-19. Então, essa é a Paula Smith, que tentou fazer uma espécie de... tentou deteriorar a imagem da Juliana Dalpiva, né, que é a nossa jornalista investigativa, tem uma coluna aqui no ICL e que faz um trabalho brilhante há muitos anos, né, e jornalismo corajoso, né, gente? Quem conhece, quem já leu, quem já viu aqui no ICL sabe do preparo, da força de apuração, de investigação. É autora do principal livro sobre o bolsonarismo, que é O Negócio do Jair. Um livro editado pelo grupo da Companhia das Letras. Então, é um trabalho muito forte que acaba despertando a atenção do Alan dos Santos, desse povo todo. Da extrema-direita, de maneira geral, né? A gente tem a extrema-direita fazendo um trabalho de tentar destruir a imagem das pessoas que eles consideram uma ameaça. Por exemplo, a Maria da Penha, que foi autora autora porque ela foi vítima de violência doméstica, quase morreu, virou a lei que salva tantas mulheres todos os dias, e a extrema-direita fez, por exemplo, eu não vou nem citar aqui o nome dessa agência aí de documentários da extrema-direita, mas fez um documentário ouvindo o autor, que foi condenado, inclusive internacionalmente, o Brasil foi condenado por causa dessa história, mas tentam recriar, né, fazer narrativas mentirosas, e a Juliana está sendo alvo dessas pessoas, está sendo ameaçada por pessoas da extrema-direita, porque o Alan dos Santos fez essa primeira história, né, contra uma jornalista mulher, quer dizer, muito corajoso o Alan dos Santos também. Os advogados da Juliana Dalpiva, eles pediram uma perícia nas imagens do Alan dos Santos e que os fatos todos sejam incluídos nos autos do inquérito das milícias digitais que está no Supremo Tribunal Federal. Essas representações, elas são as primeiras de uma série de ações que a Juliana vai mover nos próximos dias, inclusive contra o Alan dos Santos e outros integrantes da extrema-direita, porque ela está sendo alvo pesado da extrema-direita e precisa de todo o nosso apoio. Você falou, além do Alan dos Santos, de uma jornalista aí que escreve uma coluna no Paula site... Smith, o nome. Que escreve no site Poder 360. Eu fico assim surpreso do Poder 360, que é do jornalista Fernando Rodrigues. Dá espaço, né, Rodrigo? Abrir espaço para essa moça, que eu não sei se é jornalista, o que ela é, essa Paula, mas que ela é especializada em escrever e atacar as pessoas, né? A especialidade dela parece que é essa. E agora resolveu atacar a Juliana Dalpiva. Por que o Poder 360 abre espaço para isso? Para mostrar que tem um pezinho no bolsonarismo, é isso? Eu não consigo entender, mas dá essa impressão. Olha, aqui deixamos até uma moça aqui para atacar a Juliana Dalpiva, para fazer teses conspiracionistas sobre vacina. E apoiar, de certa forma, também o Alan dos Santos, né? Porque quando ela vai na internet, se presta a esse papel de fazer uma coluna de opinião de uma jornalista, enfim, que faz reportagem investigativa contra a extrema-direita, logo depois que o Alan dos Santos divulga montagens mentirosas, ela está apoiando o Alan dos Santos, o foragido da justiça. É isso que ela está fazendo. E repete todo o método. Por isso que vai entrar no inquérito, não é, das milícias digitais. Milícia digital. Tem toda uma repetição da mesma bandalheira do gabinete do ódio. Eu faria uma pergunta. O Poder 360 abre espaço para a milícia digital? É isso mesmo? O Fernando Rodrigues abre espaço para a milícia digital? É uma pergunta. Não estou trazendo a resposta. Essa moça, Paula, pertence à milícia digital? Ou ela é, sim, uma desavisada, uma pessoa... Ela apoia fugitivos da justiça? Não sei, eu gostaria de saber. Também queria saber, queria que ela respondesse. Inclusive, os advogados da nossa colunista, Juliana Dalpiva, eles fizeram representação no Ministério Público contra o blogueiro da extrema-direita, o Alan dos Santos, bolsonarista, e está pedindo uma investigação sobre esses ataques contra ela também. Entender o que está por trás disso, né? Porque tem um objetivo claro, essa montagem, do nada, ela nunca tinha entrado em contato com ele vai, divulga essas imagens, essas montagens, então tem um objetivo, um método que os advogados da Juliana estão entrando com representação, que é o mínimo, ele tem que responder por isso, né? Não respondeu, inclusive, ainda por todas as mentiras que continua compartilhando, os perfis que continuam sendo abertos aqui no Brasil mesmo, sendo proibido de se manifestar nas redes por divulgar notícias falsas. E eu lamento muito que uma mulher que se
de jornalista, como a Paula Smith, vá contra uma outra mulher jornalista que está fazendo o trabalho dela e se preste a esse papel. É, no mínimo, lamentável, porque eu não posso nem dizer aqui o que eu realmente penso de uma mulher que se presta a esse papel contra uma outra mulher, porque eu perco até o fôlego, assim, de tão nervosa que eu fico vendo de uma mulher jornalista fazer um trabalho desse contra uma outra mulher. É realmente... me deixa indignado. Me desculpem, mas a sexta-feira não tem como acabar muito feliz aqui, não, por conta disso. E acho importante que a gente demonstre aqui nossa solidariedade e apoio à nossa colega Juliana, que faz um trabalho excelente. Vamos nessa, então, meus amigos? Parece que, olha, agora sim... Diga. Não tem essa... Temos, não, temos. Eu vou usar, inclusive, esse gancho, né? Porque a gente está falando de tecnologia, de montagens... e é uma oportunidade para a gente poder aprender o que não fazer com a tecnologia. Como faz mal esse tipo de operação, né? Exato, como faz mal, como prejudica a nossa sociedade, a nossa democracia, porque no fim das contas, gente, não é um trabalho que cala uma jornalista, você cala a verdade. A nossa sociedade tem o direito de saber. Quando você impede um jornalista de fazer o seu trabalho, no fim das contas é isso, né? Que está sendo feito. O objetivo final é esse. Então, a gente vai trazer uma aula aqui no ICL no dia 7 de julho, um domingo, às 8 horas da noite, que é uma conversa do Adam Alter com o Eduardo Moreira. É um dos maiores especialistas em tecnologia que também traz como isso se relaciona com as relações humanas. Então, assim, é realmente um privilégio a gente poder ter essa aula de forma gratuita e por meio da internet, que pode chegar a muita gente. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque é importantíssimo a gente saber como usar, né? Eu não gosto nem de usar essa palavra, né? As armas, mas são as mesmas armas, usar de maneira essas ferramentas que sejam boas, né? Ferramentas é melhor para a gente usar. Isso. Então, você se inscreve em icln2.com.br para ter acesso, para fazer essa aula que vai acontecer na semana que vem. Vamos embora agora sim, né? É isso. Agora sim. Com uma Jurubeba indignada. Uma Jurubeba indignada. Eu estou indignado. Não, mas você tá... Gente, e está tão indignado. Um belo manifesto. O Eduardo Moreira foi embora. A gente começou o programa. Agora, né? A gente começou o programa com o Eduardo Moreira e foi embora. Ele saiu andando. Na hora de sextar, levaram o Edu Moreira aqui. Não, mas teve uma hora eu vi o pessoal ainda levando ele embora, estava aí chateado. Também sexta-feira é hora de, né? Eu acho que ele foi na frente. Ele foi tomar Jurubeba. Ele foi inaugurar a Jurubeba na frente. Agora sim. Ele voltou. Vem aqui, vamos nos despedir junto com o Eduardo Moreira, aqui, ó. Ele voltou. Ele aqui, e o Boêmio voltou. Cadê? Novamente. Aí, agora sim. Agora sim, sextou, olha só. Depois dessa eu vou passar no RH, né, gente? Sextou, agora sim. Vou desejar, como sempre, em toda sexta-feira, juízo, mas nem tanto. O bracinho do chefe aqui, que ele tá um pouco mais alto que eu. Vamos nessa. Ele tem um recado para vocês, inclusive. Vamos nessa. Adam Alter foi eleito o melhor professor da New York University, uma das melhores universidades americanas. Ele foi eleito um dos 40 mais importantes professores de negócios do mundo. Ele escreveu o livro Irresistible, que ficou em primeiro lugar na lista de mais vendidos durante muito tempo. E ele vai dar uma aula aberta e gratuita para a comunidade do ICL. Para você se inscrever nessa aula, um dos maiores professores do mundo, e entender o apocalipse tecnológico que está influenciando milhões de vidas e enriquecendo algumas empresas, você tem que clicar no link que está junto com esse vídeo e se inscrever nessa aula. Não perca! Uma das aulas mais importantes que o ICL já trouxe até hoje para você. A chance de estudar com um dos melhores professores do mundo. 7 de julho, domingo, às 8 horas da noite, a gente se vê.